Hoje, o que nós tivemos lá em Brasília, a véspera de feriado, o pessoal já chamando a Chimira para trazer o gelo. Quarta-feira, semana praticamente encerrada. Imagina em que nível está o Magno Malta a essa hora. Imagina só. Se nós já estamos com vontade de tomar a primeira do dia, o Magno Malta, então nem se fala, meu irmão. Nem se fala. Já tomou pelo menos 4 doses. Mas tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando muito lá em Brasília. Onde está rolando, por exemplo, neste momento, a CPI, que ouve o proprietário sócio da 123 Milhas. E no seu depoimento, o Ramiro Madureira, sócio da 123 Milhas, culpou um modelo de negócio equivocados como causa da bancarrota da empresa que afetou cerca de 150 mil pessoas. Durante o depoimento na CPI das pirâmides financeiras, ele pediu desculpa aos clientes lesados. Abre aspas. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio, por uma linha de negócios que se mostrou equivocada. Precisou falir para perceber que o modelo de negócios estava equivocada. Precisou deixar milhares de pessoas na mão para notar que o negócio não tinha sustentabilidade. Antes de prestar o depoimento, os donos da 123 Milhas haviam faltado 2 vezes. O diretor chegou a pedir audiência com o ministro do Turismo no mesmo dia e hora do compromisso com a CPI para ter uma desculpa para não comparecer. Ele chegou a ser proibido de deixar o país, até porque ele não ia deixar o país. Se ele comprou uma passagem com a 123 Milhas, provavelmente ele também não conseguiria deixar o país e até ele ser ouvido pela comissão. Houve, inclusive, ameaça de condução coercitiva, medida que seria acionada em caso de falta nesta quarta-feira, 6 de setembro. Ramiro Madureira associou a quebra da 123 Milhas a uma leitura errada do setor aéreo nacional. Ele declarou que o mercado ficou aquecido como na alta temporada, diferente do esperado pela empresa. A empresa devia ouvir economistas bolsonaristas que acreditavam que o Brasil se transformaria numa Venezuela. E aí, quando ele percebeu que não era isso, né? Quando eles fizeram esse erro de cálculo, não, o Lula entrou, o mercado vai desaquecer. Então, a gente já sabe que rumo tomar. Só que o mercado foi para um outro lado, ouviu o analista de mercado errado e acabou tendo esse pequeno probleminha, né? Ele imaginou outra coisa. Deve ser bolsonarista, certeza. O diretor afirmou que o problema se deu na categoria promo, que responde por 15% dos negócios. Trata-se de uma venda em que o cliente aceita viajar um dia antes ou depois da data escolhida. A flexibilidade permitiria comprar passagens mais baratas. Acreditávamos que o custo da passagem diminuiria com o tempo à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia da operação do sistema de compra e que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência que projetamos na época e se revelou precisamente o oposto. A empresa suspendeu a emissão de passagens já vendidas em 18 de agosto e afetou pessoas que viajaram entre setembro e dezembro. Viajariam, né? A 123 Milhas ainda informou que devolveria os valores desembolsados, mas em forma de vouchers. O sistema gerou reclamações, porque o cliente entregou dinheiro e recebeu outra mercadoria em valores inferiores, muitas vezes. A CPI quebrou o sigilo financeiro da 123 Milhas e a empresa entrou na justiça para tentar derrubar a medida. O pedido não foi acatado pela Carmen Lúcia. No ano passado, a empresa se tornou a maior agência de viagens online do Brasil, o que dá a dimensão do número de clientes. A estimativa da empresa é que somente entre setembro e dezembro, 150 mil pessoas vão ser lesadas. O número poderá aumentar se as passagens vendidas para janeiro de 2024 em diante também não forem honradas. O número pode aumentar porque não há definição de como ficará a situação. Madureira disse que cortou investimento em marketing para fazer caixa e honrar as passagens vendidas. Segundo o Cantar Ibope Media, a agência online de viagens era a segunda maior anunciante do Brasil, tendo investido 1 bilhão 180 milhões em propaganda só em 2022. O sócio declarou que o número está errado e que seu irmão, Augusto Madureira, dará maiores explicações quando for ouvido pela CPI. Os dois são sócios da empresa. E teve também uma coisa inusitada acontecendo na CPI,
que é o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que afirmou que o modelo de negócio da linha se assemelha a uma pirâmide financeira. Ele que foi o responsável pelo pedido de convocação dos administradores da 123 Milhas. Vamos ver aqui o Madureira falando. Ele fala um pouquinho sobre isso, e tem também até deputado contando que foi lesado pela 123 Milhas. Claro, provavelmente sim. Vamos ver aqui trechos do depoimento do Madureira. Promo pretendia ser mais uma dessa boa inovação, mais uma das inovações da 123 Milhas. Foi baseado em estudos de variação média dos preços das passagens aéreas em tecnologia. A 123 Milhas estruturou o Promo também como um investimento da empresa baseado em 3 premissas bem definidas. A popularidade das ofertas que reforçavam a marca 123 Milhas no mercado, viabilizando uma redução sensível dos gastos com marketing. A atratividade de clientes para o site da 123 Milhas, aumentando a visibilidade e incrementando a venda de outros produtos da agência. A conquista de novos clientes com expectativa da sua recorrência. Acreditávamos que o custo do promo diminuiria com o tempo, à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia de sua operação e o que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência que projetamos à época e que se revelou precisamente o oposto. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. E isso abalou os fundamentos não só do Promo, como de toda a 123 Milhas. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio ou uma linha de negócio que se mostrou equivocada. Não dá para acreditar, né? O cara culpar o mercado aquecido pelos problemas de gerenciamento. Daqui a pouco ele vai culpar o Lula. Porra, o Lula entrou aí, porra, se tivesse o Bolsonaro ganhado, tá uma bosta. Como o Lula entrou, o mercado ficou aí como se estivesse em alta temporada o tempo inteiro, aí é difícil pra gente trabalhar, entendeu? É muito difícil. Ele explica também como a passagem dele era tão barata. Ele explica isso. E tem o Duarte Júnior que já foi presidente do Procon do Maranhão, acusando, né, o Madureira de falso testemunho. Mas vamos ver aqui ele explicando o porquê que a passagem é tão barata. Ele também dá dica de como comprar a passagem no melhor momento. Para vocês aí que viajam, pode ser uma boa, vindo diretamente do dono da 123 Milhas, ou não, né? Vai saber. Depois dessa, eu não sei se é uma grande ideia não acreditar no que ele diz. Mas ele dá as dicas ali, é praticamente um tutorial de como comprar passagem aérea pela internet, dada pelo Madureira. Vamos ver aqui. Como é que o senhor me vende e me anuncia uma passagem para Miami a R$745? É claro que isso ia dar errado. É claro que isso ia trazer, com publicidade em massa, muitas pessoas para investir nisso daí. O que o senhor pode falar sobre esses valores? Ó, outra ali, Nova York, R$728 ida e volta. Lisboa, Europa, R$856 ida e volta para Lisboa. Para Orlando, 728. Paris, ida e volta, 969. Roma, R$912. Como que o senhor explica isso? Excelência, gostaria de voltar aqui novamente nas premissas dessa linha promocional, que seria, primeiro, aproveitar o momento de oportunidade, do momento correto de emissão da passagem, que a gente conseguiria um preço mais barato, essa é a 1. Premissa 2, a redução do marketing da empresa ajudaria a custear essa diferença para essa linha promocional. Terceiro, várias pessoas acessando a 123 Milhas com essas promoções trouxeram outras receitas
adicionais e marginais que ajudaram a custear essa diferença. Outro ponto aqui, que isso provavelmente foi também desse preço, de vez em quando tinham algumas promoções pontuais, igual a companhia aérea, às vezes faz uma promoção em curto intervalo de tempo. Esse preço não foi todo o tempo, só para deixar registrado. Não, peraí, galera. Ir de volta para Cachoeiro do Itapemirim não tem. Paulo Guedes deve saber quanto fica, tá? Aí vocês perguntam pro Paulo Guedes na 171 milhas, como o pessoal tá chamando aqui, de fato. Dica para comprar passagem. Vocês aí que viajam muito, precisam encontrar o web namorado, que mora no Piauí, vocês moram no Mato Grosso do Sul. Tá aqui, ó. Dica para comprar passagem, vocês podem pegar do nosso querido Madureira aqui, que ensina tudo. Ele só não sabe gerir a própria empresa, mas ele dá algumas dicas importantes para vocês. O ideal de comprar uma passagem aérea não é nem 300 dias antes da viagem e nem 5 dias antes da viagem. Com os nossos dados que nós temos de pesquisas de voos, existe um momento de oportunidade, por exemplo, no caso aqui de passagens, que comprar passagem 120 dias antes não é o melhor preço. Essa curva é bem demonstrada, com muitos dados. O melhor momento para emitir isso é 30, 45 dias antes do voo. É quando você acha oportunidade de preços de passagens de preço promocional. Anotaram aí? 30 a 45 dias. 30 a 45 dias é o melhor período para vocês comprarem passagem para visitar o web namorado, que mora em Tocantins, e você aí no Acre, entendeu? Então tá aí, ó, dada a dica do nosso querido Ramiro Madureira, passagem de Nova York, mesmo valor de passagem da Gontijo para Pernambuco. Ah, é bem isso mesmo, cara, é bem isso. E tem também Duarte Júnior, que é um grande craque de comissões parlamentares de inquérito, estava presente e acusou o Ramiro Madureira de falso testemunho. Vamos ver aqui o Duarte Júnior falando isso com o Ramiro, e depois a gente vai mostrar o deputado que sim, que também se deu mal com a 123 milhas. A configuração de um crime de falso testemunho. Precisa ser advertido quanto a isso. Eu entrei, senhor Ramiro, no site aqui da 123 milhas agora. Acabei de entrar e aqui diz o seguinte: como a 123 milhas trabalha? A compra da passagem aérea é feita com o nosso banco de milhas. Por isso, levamos até você preços muito mais vantajosos que os valores convencionais. Ainda no site da 123 milhas que eu acessei agora, às 10 horas e 55 minutos. A compra de passagem aérea com 123 milhas muitas vezes é mais vantajosa porque, utilizando nosso banco de milhas próprio, viabilizamos passagens com descontos que podem ir até 50% off, ou seja, você pode pagar até metade do preço. Então, o que está no site agora, ao vivo, no site do 123 milhas, não casa, não combina, não se coaduna com o que o proprietário, o senhor Ramiro, traz aqui. Então, eu peço essa advertência porque a gente quer a verdade. São milhares de consumidores que estão sendo lesados, estão sendo prejudicados. A gente precisa garantir a esses consumidores a verdade das informações. Isso nos parece um golpe, isso nos parece um crime contra as relações de consumo, uma oferta falsa, uma oferta mentirosa, a promessa de algo que não vai ser possível ser entregue ao consumidor. Então, é preciso dizer a verdade, porque se mente em testemunho, configura o crime de falso testemunho de acordo com o artigo 342 do Código Penal brasileiro. Duarte Júnior é craque em 2 comissões parlamentares de inquérito, tanto na do 8 de janeiro quanto na das pirâmides financeiras. Ele compareceu e mostrou para que veio, e sem muito rodeio, né? Sem meias palavras. De fato, é difícil acreditar na versão do Ramiro Madureira. Agora, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, tomou um golpe da 123 milhas, mostrando que sim, sempre entre os patriotários, sempre entre a extrema-direita, nós teremos também os maiores representantes do mobralismo brasileiro. Hoje é o Júlio Lopes, o cara que tomou o golpe. Não, qualquer um pode tomar golpe. Tô zoando, né? Com certeza deve ter gente aqui que também tomou golpe. Você não é obrigado a ter bola de cristal para saber que vai tomar um golpe
da 123 Milhas, mas eu fico, claro, satisfeito em ver o deputado Júlio Lopes tomando esse golpe. É uma experiência que eu vivi com 3 colegas. Na realidade, nós éramos 3 famílias. Nós compramos no ano passado, exatamente nessa época de 7 de setembro, um conjunto de passagens para irmos para Salvador. E nós éramos 3 grupos de amigos, né? E 2 de São Paulo com os filhos, a mulher e o marido por São Paulo com os filhos, e aqui do Rio de Janeiro, 2 casais com 2 filhos cada um. No dia do embarque, tudo certo para passar o feriado lá, nós, infelizmente, chegamos aqui no aeroporto do Rio de Janeiro e a nossa passagem não estava disponível para voo pela 123 Milhas, e aí nós, infelizmente, perdemos o feriado, só aqueles que estavam por São Paulo que conseguiram voar. Então, foi uma situação bem constrangedora, porque nós éramos 3 casais para passar o fim de semana juntos lá, e, efetivamente, isso acabou não acontecendo, porque a passagem que nós havíamos comprado não estava disponibilizada. Tá. E, logo depois, nós fomos surpreendidos que nós tínhamos comprado a passagem parcelada, e nós, óbvio, como a passagem não foi disponibilizada, nós pedimos o cancelamento. E, mesmo assim, chegou a notificação da 123 Milhas pedindo que nós providenciássemos o pagamento pelo voo ter sido realizado. E aí eu tive que colocar a advogada na situação e, graças a Deus, houve um pouco de bom senso lá, porque nós provamos que ficamos no aeroporto durante 2 ou 3 horas esperando para embarcar e não conseguimos. E aí, então, essa ação acabou caindo e a 123 Milhas, então, tirou a ação de cobrança que tinha em cima de nós. Todo mundo pensa igual aqui, mano. Todo mundo pensando igual a mim. Eu já tava pensando aqui naquele dia em que os projaquianos, atores da Globo, foram para Noronha, né? Eles foram para Noronha fazer uma brincadeirinha. Pode ser que a ideia era essa. Talvez ele tenha ficado mais bravo por ter cancelado esse grande festejo entre casais do que por ter perdido a passagem de fato. A passagem, tranquilo, né? A passagem é o de menos. O mais legal é a diversão. O mais legal é a diversão. Azedou o pé do frango do Júlio Lopes, hein? Azedou o pé do frango do Júlio Lopes, que não pôde ir para Fortaleza. Tiozão. Azedou o pé do frango, tiozão. É isso aí. Deu errado aí. Bom, estamos vendo aí mais um empresário brasileiro que dá golpe, vende o que não tem, que age de má fé com os clientes e ainda tem a cara de pau de ir na comissão parlamentar de inquérito se fazer de vítima. Dizer que, na verdade, aquilo foi um erro de planejamento, que ele não poderia prever que as coisas tomariam aquele rumo e que não tem responsabilidade nenhuma por ter lesado 15% dos seus clientes. É você, no negocinho pequeno aí, que não é o segundo maior comprador de publicidade do país, e lesa 15% dos seus clientes. Lesa aí 15% dos seus clientes num boteco, numa farmácia, numa borracharia. Vai lá. Tenta a sorte, cara. Tenta a sorte. Outro dia eu tava até comentando ali num post do Omar que ele tava reclamando de alguns desses empresários aí que deu golpe e se deu bem. Acho que era até 123 Milhas mesmo. Ou alguém que não pagou fornecedor, não lembro. Sei que eu falei, isso aí, né, Omar? Mano? Você ficar sem pagar fornecedor, além de rapidinho virem aí e tomarem o seu bar, você pode correr o risco ainda de morrer, né, cara? Os caras te matar e desovar teu corpo lá na Baía de Guanabara. Então, sempre assim, né? Sempre os ricaços brasileiros se safando de tudo quanto é crime que comete. Isso aí é de deixar qualquer um indignado.